De vez em quando você tá sem muito o que fazer de bobeira e decide que vai matar um pouco de tempo em algum joguinho. Mas quando você menos percebe, você escolheu o jogo e você já está jogando horas e dias sem parar. E percebe que aquele jogo que você escolheu pra matar um tempo, na verdade, agora te interessou no nível de você conhecer ele mais profundamente. Isso acontece comigo quase toda vez. Eu jogo muita coisa, mas tem um estilo de jogo que eu gosto e que me chama mais atenção do que os outros, que eu costumo chamar de jogos estilosos. Demorou um pouco de tempo pra mim entender que a maioria desses jogos que eu amava fazia parte de um gênero que eu não conhecia, mas que se chama Grind Fiction. E pra quem não sabe o que é uma estética visual, mas que também reúne elementos como grafite, skate, parkour e música eletrônica punk. Ou seja, tudo que eu gosto hoje em dia. E eu tenho que agradecer, porque esses jogos com certeza fizeram parte pra me conhecer essa cultura. O jogo em específico que me introduziu a esse mundo foi um que eu vi de relance na internet. Jet Set Radio, lançado pro Dreamcast, foi um jogo que quando eu bati o olho deu a vontade instantânea de jogar aquilo, tanto por a sua gameplay quanto por sua trilha sonora, que é simplesmente uma obra-prima. Queria muito jogar Jet Set, mas eu obviamente nunca tive um Dreamcast. Esse console eu acho que nunca foi tão forte aqui no Brasil, ainda mais na época em que PlayStation 2 pocou de vendas por aqui, né? Então era raro, pra não dizer impossível, achar alguém com um Dreamcast em casa. Então eu acabei nunca jogando a Jet Set Radio. Porém, entretanto, às vezes o tempo pode ser generoso comigo. Mais tarde, na timeline da minha vida, eu fiquei sabendo de um outro jogo que também se assemelhava bastante a Jet Set Radio e até tinha como inspiração a sua base. E esse é o jogo que vamos falar aqui hoje: Bomb Rush Cyberpunk. Fechar os quais botões? Vixe, que papinho, hein? E aí, o que tá rolando? Ei, me solta também. Como você acabou preso aqui, bonitão? Oh, foda. O quê? Como assim? Você não me parece do tipo criminoso, mas você ainda pode ser útil. Prontinho. Ok, obrigado aí, meu parceiro. Liberaram nós da cana. Afinal, qual é o plano? Can't get enough of you. Bomb Rush é desenvolvido pela Team Reptile. Ela já era conhecida por desenvolver jogos que nem Lethal League Blaze, que eu joguei recentemente também e acho um puta de um jogão bom. Mas o jogo que realmente me fisgou da Team Reptile é o Bomb Rush, principalmente por aquela minha vontade antiga de jogar Jet Set Radio, um jogo que eu só tinha visto de relance e já tinha gostado demais dele. Tenho que admitir que no começo eu não dava muita coisa pro Bomb Rush. Eu achei sim que seria um jogo legal, mas talvez eu tenha subestimado ele um pouquinho no meu conceito. Então, pra começar a rasgar elogios pro meu jogo favorito, por que a gente não começa discutindo alguns pontos interessantes aqui? Você bate o olho nesse jogo e simplesmente já tem um dos estilos visuais que eu mais gosto nos videogames, que é simplesmente o cel shading, mas eu não digo só da técnica de gráficos que ele usa. Eu falo mais no estilo mesmo dos personagens, aquele I2K banhando o visual dos personagens. Os cenários e o mundo num retrô meio futurista simplesmente casa muito bem. E só por esses pontos que eu citei, ele já é um banho de arte visual absurdo. Mas boniteza não é tudo que rege esse joguinho.
joguinho. E aqui entramos no ponto que realmente é o que eu mais gosto de fato do jogo. A gameplay dele é simplesmente fluida, funciona muito bem, os comandos, na hora que você clica no botão ele responde, é tudo muito bem encaixadinho, é tudo muito bem feito. As manobras tão fluidas fazem ser satisfatório cada movimento que você faz no jogo. Por mais que eu tenho que admitir, eu queria muito mais movimentos pra fazer, os que tem no jogo já são muito bons. As manobras funcionam perfeitamente. Pra quem jogou Tony Hawk sabe que lá tem um sistema de pontuação, que cada vez que você faz manobras, você é recompensado por pontuação. Aqui no Bomb Rush é praticamente a mesma coisa. Você faz manobra, você, dependendo da complexidade e o quão você sabe manter o combo ativo, ele vai se multiplicando. E dominar a gameplay desse jogo não é nada difícil. O jogo só te pune se você errar. Simples assim. Os mapas desse jogo ajudam muito nessa parte da gameplay. Obviamente, eu acho que essa é a parte mais importante depois das manobras. Cada um tem sua própria estética, seu próprio clima, e cada vez que você vai pra um outro mapa, você sente que as coisas mudaram não só na arquitetura, mas na vibe inteira. Tenho que admitir que a minha área favorita é Matan, onde a gente enfrenta a última crew do game. Falando nas crews, por que a gente não fala um pouco da história do game? Eu não quero spoiler, eu não vou falar o final do game. Por mais que ele já tenha sido lançado há alguns anos aí, pode ser que alguém tenha interesse de jogar ele por causa desse vídeo. Então eu quero falar aqui apenas do começo. A gente começa o jogo com um personagem que a gente mais tarde descobre que o nome dele é Falx. A gente tá preso por algum motivo e de repente começa uma confusão na prisão. A gente não entende muito bem. O que dá tempo de fazer é tentar fugir. E no meio disso a gente encontra outro personagem que se chama Trice. A gente forma uma aliança temporária e a gente começa a fugir da prisão. Porém, obviamente, as coisas não são fáceis e a gente tá presa porque tem motivo, né? E rapidinho a gente descobre que grafiteiro nesse mundo é considerado top tier dos crimes possíveis de serem cometidos. Pois bem, uma pequena luta ali acontece, papo vem, papo vai, do nada... Pula! Nossa, snipada de disco. Que isso? Eu não esperava esse goré no começo do jogo. Então, depois disso, a gente acorda em outro lugar. E dessa vez, além do Trice, a gente também conhece a Belle. E assim, somos apresentados a Bomb Rush Crew. As Crews nesse universo são o ponto central da história. E resumidamente, são grupos que fazem grafites por toda a cidade de Nova Amsterdã. Eles ganham reputação basicamente grafitando e sempre estão disputando por território. Eles até mesmo fazem guerras de grupo, obviamente baseados em grafite, manobras, e o mais estiloso sempre vence e acaba subindo sua reputação com as outras crews. O objetivo dos protagonistas é serem o que eles chamam de All City. É basicamente o auge de reputação para uma crew, quando eles são a maior crew de toda a cidade. E aí a gente entende o objetivo do game. A gente tem que se tornar All City. E no meio disso, a gente vai tentar recuperar a cabeça perdida do protagonista. Por mais que seja uma história até que simples, ela é muito legal de acompanhar, ela é muito gostosinha. Principalmente as partes em que tem os sonhos. Mas, ok, aqui começa Absolute Bomb Rush Cyberfun. Cara, nossa senhora. Imagina os caras desenvolvendo isso aqui. Você é louco. E lá vamos nós. Como é que eu perdi esse combo? Um dos melhores sonhos? Possivelmente um dos melhores. Pois bem, eu não poderia deixar de citar aqui o ponto que eu acho mais forte, pra mim, pessoalmente, do jogo, que é a sua trilha sonora. Bomb Rush tem a trilha sonora mais completa que eu já ouvi num videogame, e eu não tô nem brincando. Eu acho que a trilha sonora faz parte de 60% dos motivos desse jogo serem o meu favorito. É impossível eu adentrar no assunto de música desse jogo e caber tudo num vídeo curto que eu planejo fazer, pois tem tanto artista talentoso, e não existe nenhuma música que
me dê vontade de pular nesse jogo. A gente tem os gêneros como o funk, o hip hop, o house. Todas as músicas desses gêneros, elas são perfeitas. Combinam com o jogo e te deixa ainda mais imerso nesse mundo. Um destaque pessoal pra mim é simplesmente Tio Mello, autor do I Wanna Know. Grande Hideki Naganuma. Compôs algumas tracks pro Jet Set também. Então, muito legal eles terem chamado alguém que participou da trilha sonora de Jet Set pro Bomb Rush. Pois bem, meu objetivo aqui não era me aprofundar tecnicamente em todos os pontos, era simplesmente falar sobre atualmente o meu jogo favorito, que eu tive o prazer de jogar em live e zerar com vocês. Não foi a minha primeira run registrada, mas foi a minha segunda e já foi o suficiente pra vocês entenderem que eu gosto bastante de Bomb Rush. Além de divertido pra cacete, ele me trouxe aquela nostalgia que eu já não sentia há um tempo jogando jogos. Que era simplesmente jogar e se divertir até o fim. Curtindo uma boa história, uma boa trilha sonora, sendo bem criativa com as opções que o jogo me dá pra fazer manobras e grafitar por aí. Eles anunciaram um segundo jogo que vai se passar também no universo de Bomb Rush, que é o Hyper Funk. Eu tô muito ansiosa por esse jogo, principalmente porque ele tem uma proposta levemente diferente do Bomb Rush, que é ser focado um pouco no online. E eu acho que isso tem um potencial muito grande, principalmente as batalhas de Krill. Isso parece que vai ser do caralho. Mas é isso. Eu espero que tenham gostado e nos vemos por aí. Boa noite!